Nós estamos hoje aqui, para a nossa segunda aula do nosso curso, O Verdadeiro Evangelho de Cristo. Na nossa primeira aula nós iniciamos com a leitura de João 3,16, que é um versículo que resume o que é o Evangelho, que diz: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bem, na nossa aula anterior, nós vimos qual a nossa necessidade que temos do Evangelho, que se não fosse o Evangelho nós estaríamos perdidos, se não fosse essa boa nova de Deus ter enviado o seu Filho Jesus Cristo para a nossa salvação, nós não teríamos realmente nenhuma esperança de vida, mas estaríamos condenados por causa dos nossos pecados. Vimos que a causa do Evangelho não é de forma alguma a nossa importância, mas é unicamente o amor de Deus por nós. O amor de Deus é a causa do Evangelho. E vimos também qual o centro do Evangelho, ou seja, qual é o núcleo do Evangelho, que é o próprio Senhor Jesus. Isso nós vimos na nossa aula anterior, e hoje nós vamos continuar ainda meditando em João 3,16, porque tudo que nós vimos na aula anterior foi baseado nesse versículo. A necessidade que temos do Evangelho, nós podemos resumir na palavra pereça, perecer. Sem o Evangelho nós perecemos. A causa do Evangelho, o amor de Deus, que se encontra no início do versículo. Deus amou o mundo. E o centro do Evangelho na parte do versículo que diz que Deus deu o seu Filho unigênito, ou seja, Jesus é o centro do Evangelho. E hoje nós vamos ver, também baseado neste versículo, mais dois trechos dele que não examinamos ainda. Nós vamos ver o alcance da graça do Evangelho. E esse alcance da graça do Evangelho, ele se encontra em qual parte do versículo? O versículo que diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, qual é o alcance do Evangelho? É um alcance ilimitado. Ele engloba toda a humanidade, ou seja, é um convite aberto a toda a humanidade. E o primeiro versículo que nós vamos ver, que embasa isso que eu estou falando, é muito famoso, se encontra em Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30, que nos diz assim, o próprio Jesus dizendo: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando Jesus disse: Vinde a mim todos, esta palavra todos é uma palavra que engloba pessoas de qualquer tipo que nós possamos imaginar, homens, mulheres, jovens, crianças, adultos, idosos, brancos, negros, pardos, enfim, de qualquer cultura, de qualquer nação, todos são convidados, todos nós somos convidados pelo Senhor Jesus para irmos de encontro a quem? A Ele mesmo. Vinde a mim. Amém. E o interessante é que Jesus assume a responsabilidade de nos transformar, de nos aliviar, de mudar a nossa história. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, disse Jesus. Nós não temos na história da humanidade nenhum outro convite que se equipare a esse, porque o Senhor Jesus primeiro engloba a todos. Vinde a mim todos. Em segundo lugar, é um convite indispensável, porque ele diz que esse convite é para quem está cansado e sobrecarregado. Em algumas versões, cansados e oprimidos. E eu pergunto a vocês, quem não está? Não é? Quem não está assim? Nós estamos
diariamente necessitando de sermos aliviados das nossas cargas, dos nossos cansaços do dia a dia. E o mais interessante é que esse é um convite inigualável, porque Jesus diz que Ele nos aliviará. Ele não disse, vinde a mim e minhas doutrinas lhe aliviarão. Ele arrogou para si mesmo o compromisso de nos dar alívio, de nos transformar, de mudar a nossa história. Esse foi um convite maravilhoso que Jesus nos fez. Esse é o convite do Evangelho, porque, resumidamente, o resumo do Evangelho é o próprio Senhor Jesus. Nele está o Evangelho. Sem Jesus não há Evangelho. Sem Jesus não há boa nova. Por isso ele nos convida a ir a Ele mesmo. Ele é o presente de Deus para nós. De fato, um presente, né? E a palavra graça justamente significa isso. Um presente imerecido. Nenhum de nós merecíamos o Senhor Jesus. E o alcance da graça de Deus é abrangente, é para todos. Agora é claro que nem todos vão a Jesus, mas Ele nos convida a isso. Ele nos convida a essa transformação. E como se dá essa transformação? O próximo versículo que nós vamos ver nos ensina isso. João capítulo 7, versículo 37, 38 e 39. Nos diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Ou seja, o Senhor ainda não tinha passado pela cruz, não tinha expiado os nossos pecados, e por conta disso, o Espírito Santo ainda não poderia ser derramado em todo aquele que nele cresce. No entanto, ele fez a promessa, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ilustrando que o Espírito Santo de Deus é essa água viva que transborda de nós, por meio do próprio Deus. Então, como que o Senhor nos dá esse alívio? Por meio do Espírito Santo. A palavra Espírito, no hebraico, ela significa sopro. No grego também, sopro. É o sopro de Deus, né? Então o Espírito Santo, é o sopro sagrado da parte de Deus, que habita em nós, que constantemente é em nós renovado pelo próprio Deus. Então nós somos cada dia mais transformados e cada dia mais nós sentimos essa paz, essa alegria que excede todo o entendimento, né? Pela graça e misericórdia de Deus. Bom, o próximo versículo que nós vamos ver se encontra em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 4 a 6. Eu queria ressaltar que nós estamos vendo que o convite de Jesus é para todos que quiserem aceitá-lo. Ele nos chama e todos nós somos convidados a aceitar esse convite. E é um convite maravilhoso. E em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, está escrito assim: que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Portanto, a vontade de Deus é que todos sejam salvos, não apenas alguns. Infelizmente, lamentavelmente, nós sabemos que a maioria das pessoas rejeita esse convite. E o próprio Senhor Jesus mesmo nos esclareceu disso, dizendo que o caminho largo que conduz à perdição
é aquele que a maioria das pessoas segue. E o caminho estreito, que é Ele mesmo, o Senhor Jesus, poucos são os que entram por esse caminho, que é o próprio Senhor Jesus. E, lamentavelmente, isso é o que acontece na humanidade. Mas a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Em 1 Timóteo, no mesmo livro ainda, 1 Timóteo, só que agora no capítulo 1, versículo 15, está escrito: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. O que nós temos aqui? O testemunho de um homem que perseguia os cristãos a ponto de consentir com a morte deles, porque não concordava com o ensino de Cristo, com a igreja de Cristo. Esse era Paulo, antes da sua conversão, chamado Saulo. Mas depois que Jesus lhe aparece no caminho de Damasco, Paulo passa por uma transformação, uma conversão genuína. E ele aqui declara que ele era o pior dos pecadores, mas que Deus o escolheu para que ele servisse como que de modelo, como que de exemplo, para que todos aqueles que também se consideram pecadores saibam que há perdão, que há transformação por meio de Jesus Cristo. E assim aconteceu com ele. O Senhor o chamou, ele se arrependeu dos seus pecados, ele creu em Jesus de todo o seu coração e passou por uma transformação, por uma regeneração, por um novo nascimento, de tal forma que ele, Paulo, dizia que todo o passado dele, ele considerava como refúgio, todo o conhecimento que antes ele havia adquirido, mediante a glória de Cristo Jesus, mediante a graça de Deus em Jesus. Então, nós temos em Paulo esse exemplo de alguém que antes tinha uma vida que podemos dizer absolutamente contrária à vontade de Deus, porque ele perseguia os santos servos de Deus, a ponto de consentir na morte desses homens e mulheres, e talvez até crianças. E no entanto, ele se arrepende, ele se converte ao Senhor e encontra em Deus o seu perdão, a sua transformação. O que significa? Que qualquer pessoa, por mais pecadora que seja, também pode encontrar o seu perdão, a sua salvação em Cristo Jesus. Deus não faz acepção de pessoas. Nós vimos na aula passada que é claro que existe pecado maior e pecado menor, mas nós sabemos que basta um pecado para que nós estejamos separados de Deus. Então, o que nos torna piores ou melhores do que os outros? Absolutamente nada. Abaixo de Deus todos nós somos iguais. Abaixo de Deus todos nós somos carentes da graça de Deus. Está escrito que a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos, porque todos nós pecamos. E se não fosse o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário, para nos lavar dos nossos pecados, para nos perdoar, para nos conceder a graça de Deus, todos nós estaremos perdidos. Então o mérito da nossa salvação não está em nós, está no sangue de Jesus, vertido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Portanto, quando nós conhecemos Jesus, todos nós estávamos na mesma condição de perdidos. Sejam os nossos pecados grandes ou pequenos, todos nós estávamos na mesma condição de perdidos. Por isso que em Cristo todos encontram o perdão, desde que creiam nele. E essa fé nele
nos leva ao arrependimento, que é a primeira evidência de uma conversão. Um coração arrependido de todo e qualquer mal que tenha feito na sua vida e que não queira mais andar no caminho errado que outrora andava. Então, pastor, já que, desculpe, Pode falar, querido. já que assim, o desejo do Senhor é que todos sejam salvos. Todos sejam salvos. Todos. Então, eu já vi falar que o Senhor conhece a pessoa que é da perdição e aqueles que vão ser salvos. O Senhor já conhece. Sim, já conhece. Já sabe. E como é que ele conhece? Porque Deus, ele não somente criou o espaço, Deus também criou o tempo. Inclusive, a própria física comprova que tempo e espaço são totalmente relacionados, né? Não existe tempo e espaço separados um do outro. Eu vou dar um exemplo. Se nós marcarmos um encontro, nós temos que dizer o local, espaço, e temos que dizer a hora, tempo, né? Porque senão a gente vai chegar no local em horários diferentes. E se dissermos só o horário e não dissermos o local, eu vou te encontrar meio-dia. Tá, mas aonde? Tempo e espaço estão relacionados, né? Quando Deus cria o espaço, Deus cria o tempo também. Mas Deus, o Criador, está acima do tempo, acima do espaço. Então Deus, Ele conhece todas as coisas, o princípio e o fim de tudo. Talvez por isso a palavra diga que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então o Senhor já conhece a destinação de cada um de nós, o que não significa necessariamente que o próprio Deus tenha Ele estipulado quem vai se salvar e quem não vai se salvar, porque senão nós teríamos aqui uma contradição enorme. Deus desejando que todos sejam salvos e ao mesmo tempo o próprio Deus lançando grande parte da humanidade na perdição. Aliás, como o próprio Senhor Jesus nos dá a entender, a maior parte dela, da humanidade. E essa questão nos leva a uma outra também muito profunda, que é a seguinte. Certa vez eu estava ouvindo uma rádio, né, num debate, esses debates evangélicos, e esses debates muitas vezes eles trazem mais confusão do que esclarecimento, infelizmente, né? Hoje eu não aconselho que pessoas ouçam mais debates, como eu mesmo também já não tenho mais ouvido. Mas nesse debate um ouvinte fez a seguinte pergunta para os debatedores que ali estavam. A pergunta era a seguinte: se a maioria das pessoas vai se perder e poucos são os escolhidos, os salvos, então não seria que o diabo venceu e que Jesus perdeu? Essa foi a pergunta do ouvinte. E aí o mediador do debate, ele lançou a pergunta na mesa e um dos debatedores respondeu: não, mas eu tenho certeza que nós vamos ter uma grande surpresa, que a maioria da humanidade vai ser salva e que o Senhor com certeza venceu, que a maioria será salva e por isso ele venceu. Essa foi a resposta do debatedor. E quando ele falou isso, os outros concordaram e o mediador disse assim, mais ou menos assim: que bacana, que legal, gostei dessa resposta. Que ótimo, realmente vamos ter uma grande surpresa, o maior número será de salvos. Só que eles não deram uma base bíblica para essa resposta. E nós temos o Senhor Jesus deixando bem claro no seu Sermão do Monte que poucos são salvos, não são muitos. Muitos são chamados. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Então a palavra é bem clara em relação a isso. Mas então entra essa questão que dá uma impressão errada de que as pessoas perdidas fazem com que o diabo tenha uma vitória. Em primeiro lugar, Deus e o diabo não estão num cabo de guerra. Não existe uma queda de braço entre Deus e o diabo, por uma simples razão: o diabo, Satanás, é uma criatura caída, inclusive.
E Deus é o Criador, é o soberano. Aliás, Satanás ele não pode fazer nada sem a permissão de Deus. Nós temos o livro de Jó, por exemplo, que nos deixa isso muito claro. Qualquer um que leia o livro de Jó, logo no primeiro capítulo, já vai perceber isso, que Satanás não podia tocar em Jó sem que Deus permitisse. Portanto, Deus é soberano, soberano. Agora, a soberania de Deus não significa tirania da parte de Deus, não significa que Deus esteja nos obrigando a sermos como somos, vocês compreendem? O Senhor não quer que nós sejamos robozinhos, que nós sejamos pré-fabricados para isso ou para aquilo. Deus não tem esse tipo de comportamento em relação ao homem. Eu vou dar um outro exemplo aqui, e daqui a pouco eu explico a questão do diabo e Deus, dessa questão de quem vence, quem perde, né? Que é um absurdo esse tipo de mentalidade. Mas existe um filme chamado Príncipe em Nova York, não sei quantos viram esse filme, com Ed Murphy. É um filme um pouco antigo, né? Já viu? É muito engraçado, né? E realmente é um filme que vale a pena assistir, porque é uma comédia, de certa forma, até bastante inocente. Agora, nessa comédia, qual é a trama da história? Um príncipe de uma pequena nação africana, né? Ele precisava de uma princesa, ele precisava se casar, e o pai escolheu para ele a sua noiva. E no dia do casamento, ele percebeu que aquela mulher que ele nem conhecia, que o pai escolheu para ele, ela era nada mais nada menos que um robozinho, que tinha passado a vida inteira aprendendo como agradar o príncipe, o rei. E ele procurou o pai dele e disse: pai, eu vou cancelar, eu peço que o senhor cancele o casamento. Eu quero uma esposa que esteja comigo porque me ama, e não porque foi obrigada a se casar comigo. E aí ele vai para os Estados Unidos, ele vai para Nova York, vai exatamente para o bairro de Queens, e lá ele encontra a sua princesa, a futura rainha, né? Então o que eu quero dizer com isso? Simplesmente que não é possível que Deus queira que nós estejamos com Ele por obrigação, mas que nós o sirvamos por amor, porque nós o amamos, porque nós compreendemos o quanto Ele nos amou. E quando o Espírito Santo de Deus vem e trabalha e nos regenera, quando nós aceitamos esse convite de amor da parte de Deus, o que acontece em nós? Acontece uma regeneração. E aí nós passamos a ter um valor real. Um valor real. Eu pergunto a você, se você tivesse uma pedra de diamante, valiosíssima, uma pedra de diamante, valiosíssima, e parasse na frente da sua casa um caminhão carregado de pedra de brita, e o motorista do caminhão dissesse para você: eu troco esse caminhão de pedra de brita, você pode levar até o caminhão junto, eu troco por essa sua pedra valiosíssima, porque aqui tem mais pedras do que aí, você só tem uma pedra, mas aqui eu tenho muitas. Eu pergunto, você trocaria a sua pedra valiosíssima, o seu diamante valiosíssimo, por milhares de pedras de brita? Alguém trocaria aqui? Não. Trocaria? Você trocaria, Lizzie? Não. Não? Por causa do valor, né? Por quê? Porque aquela pedra, por menor que ela seja, e mesmo sendo uma única pedra, ela tem um valor muito maior do que aquele caminhão cheio de pedras de brita. E assim é em relação a qualquer um de nós e pessoas que se perdem, pessoas que rejeitam a Deus, pessoas que viraram as costas para o amor de Deus, que rejeitaram o bem, que rejeitaram a paz que Deus nos concede. Essas pessoas, qual é o valor delas? Qual é o valor das trevas? Alguém por acaso paga conta de trevas? Não, nós pagamos conta de luz, porque as trevas não têm valor nenhum.
Vocês compreendem? A luz tem valor. As trevas não têm nenhum valor. E da mesma forma, qualquer um de nós que estamos em Cristo, não por nossa causa, mas por causa da obra do Espírito Santo de Deus em nossa vida, qualquer um de nós tem mais valor para Deus do que todas as almas que estão em negritude, todas as almas que estão nas trevas, porque tudo aquilo não tem valor nenhum. Então, amados, é muito importante nós entendermos isso. Deus conhece os seus. Deus conhece aqueles que vão perseverar até o fim. Deus conhece aqueles que mesmo no decurso de sua vida, em algum momento, tenham se desviado um pouco, mas o Espírito Santo nos traz de volta. Deus conhece aqueles que são salvos, porque Ele conhece o fim da história da humanidade. Tanto Ele conhece que nós temos as profecias bíblicas e nós temos um livro bíblico que é Apocalipse, que trata exatamente do tempo do fim. Então Deus conhece. Amém, queridos? Amém. Eu passei por um período na minha vida que eu tentei largar Jesus, mas não consegui por causa do amor. Amém. Glória a Deus. Que invadiu o meu coração. Eu chorava, eu falava, não consigo. Eu também, pastor. É para ser sincero. Eu só falando, eu estava lembrando de um versículo. E quando eu estive lá na Fagundes, o culto que levei a palavra, foi exatamente assim, meio que me lembrou ele. Em 1 Pedro 1,17, onde, ora, se invocamos como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. E passando, muito importante esse versículo, especialmente para hoje em dia. Porque Deus, ele não faz acepção de pessoas, mas realmente, quando lá mais para frente ele fala, né, sobre o tempo da vossa peregrinação. O tempo da nossa peregrinação é o tempo da nossa existência nesse mundo. Exatamente. Né? Em todo o tempo nós perseverarmos. E aí entra uma questão interessante, que é a questão do que chamam de predestinação. Né? Eu vou dar um exemplo aqui. Nós sabemos, né, que nem todas as estradas levam a São Paulo. Não é? Se eu quiser chegar na cidade de São Paulo, nós que estamos no estado do Rio de Janeiro, se quisermos chegar na cidade de São Paulo, nós não vamos pegar qualquer estrada. Né? Nós conhecemos a estrada que se chama Via Dutra. Nós vamos pegar essa estrada e vamos chegar em São Paulo. Né? Se eu pegar essa estrada que vai até São Paulo, no momento em que eu entro nessa estrada especificamente, se eu seguir esse caminho, enquanto eu estou nesse caminho, eu estou predestinado a chegar no destino São Paulo. Compreendem? E da mesma forma, se eu estou em Cristo, nesse caminho que é Jesus, enquanto neste caminho estou também predestinado à salvação. Amém? Por isso que nós temos que permanecer no caminho, permanecer nele, em Cristo. Mais à frente ele fala até assim, sabendo que não foi mediante as coisas corruptíveis, como ouro ou prata, que foste resgatado pelo vosso fútil procedimento, que os vossos pais vos alegram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro, sem defeito, sem máculas, o sangue de Cristo, conhecido como efeito antes da fundação do mundo, porém manifestados no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele, tendo fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu a glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Glória a Deus. Ou seja, foi exatamente... Quando eu comecei a ler aqui, foi o que me fez lembrar exatamente esse texto, essa parte da Bíblia que eu estava lendo, em que não foi por coisas corruptíveis, não foi com o preço de coisas materiais, mas foi com o preço de um sangue de alguém que morreu por nós. E esse alguém... E quando eu levei essa palavra, eu usei João 3,16, onde eu disse e também falei sobre Isaías 53, onde ele diz que sobre as pisaduras fomos sarados. Foi sobre o preço, alguém pagou um alto preço.
foi um preço muito alto e alguém que não tinha pecados. Glória a Deus. Desculpa. Glória a Deus. Não, é isso mesmo. E é maravilhoso, né? Então, o nosso valor não está em nós. O nosso valor está em Cristo, porque um alto preço foi pago pela nossa salvação. O mais alto de todos. O sangue mais precioso do universo. O sangue do próprio Filho do Deus Altíssimo. Santo, santo, santo. Ele deu a sua vida por nós. Sendo Senhor dos senhores, Ele se fez servo e se humilhou até a morte. E a morte de maldição, a morte de cruz, para tomar sobre si a nossa maldição. Então nós temos em Jesus essa bênção maravilhosa. E rejeitar isso é algo muito sério, muito sério. É rejeitar o propósito de Deus para a nossa vida, para a vida do homem, do ser humano, que nós jamais viremos as costas para o Senhor. Então nós vimos aqui que a graça do Evangelho, o alcance dessa graça é para toda a humanidade. Amém? Toda a humanidade. No entanto, nós sabemos que boa parte dela, a maior parte dela, lamentavelmente, rejeitará essa graça. Não vai, de fato, andar nesse caminho para que sejam predestinados à salvação. Mas isso não deve nos desanimar. Pelo contrário, deve nos motivar a nós evangelizarmos mais ainda. E quando é que uma pessoa é alcançada por essa graça? É isso que nós vamos ver agora. O versículo 16 de João capítulo 3 nos diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo, é o que nós acabamos de ver, essa parte, todos são convidados, né, pelo Senhor, para que todo o que nele crê, aqui está a chave, aqui está o grande momento que define a nossa salvação, o momento do despertar da fé. Todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vamos examinar alguns versículos que nos mostram que a nossa salvação, ela vem unicamente pela fé em Cristo. E vamos meditar também no que significa ter fé. O que significa ter fé? Porque hoje em dia muitas pessoas confundem fé com crença. E crença no sentido de apenas acreditar. Eu acredito que Jesus morreu por mim. Pronto, estou salvo. Não necessariamente. Porque fé não é apenas acreditar. Fé é algo que vai além disso. E nós vamos examinar isso aqui. Então vamos começar com Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15, onde está escrito: Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: Completou-se o tempo, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então o texto aqui diz que somente depois que João Batista foi preso, é que Jesus, na Galileia, começa a pregar o Evangelho, a boa nova de Deus. E qual era essa boa nova? A boa nova era a seguinte: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e tenham fé. Tenham fé no quê? Tenham fé nisso. Tenham fé de que o tempo da nossa salvação chegou. O reino de Deus está ao nosso alcance. E o que temos que fazer para nele entrarmos é termos a condição de arrependimento. Essa palavra arrependimento, ela no grego é metanoia, que significa mudança de mente. Nós temos uma nova mentalidade, não pensarmos mais como antigamente, como outrora, como quando éramos guiados pela nossa própria carne. Mas agora nós temos a mente de Cristo. Agora nós temos a mente de Deus em nós. Então, o convite de Jesus é um convite para uma transformação
para que o reino de Deus se faça presente no mundo por meio de cada um de nós que nos convertermos a Ele por meio da fé. Vejamos João capítulo 3, versículo 36. Veja o que diz: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Permanece a ira de Deus sobre quem? Sobre quem não crê no Filho. Mas é interessante que o texto diz que quem não crê no Filho está em rebeldia. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho. E no original grego, esse termo significa em desobediência. Então, qual é o contrário da fé? O contrário da fé não é a descrença. O contrário da fé é a desobediência. A evidência de que alguém tem fé em Jesus é que esse alguém quer obedecer a Jesus. Quer obedecer. Não é necessariamente que obedece em tudo, mas que quer obedecer. Eu quero obedecer. Eu quero conhecer, em primeiro lugar, eu quero conhecer esse Jesus. Ele deu a sua vida por mim. Eu quero conhecê-lo. Deixa eu ilustrar isso com uma história verídica que aconteceu na minha vida. Antes até da minha conversão, eu tinha meus 16 anos, 17 anos de idade, eu tive uma experiência de salvar uma pessoa na praia do Leme, no Rio de Janeiro. E eu tirei essa pessoa da água num mar de ressaca, arrisquei a minha vida, mas como eu nadava desde os 6 anos de idade, e eu vi aquela pessoa se afogando, eu entrei na água e tirei aquela pessoa que me pareceu até que era uma criança, mas por causa de todo aquele tumulto daquele momento, por causa de todo aquele momento de euforia que eu estava, eu não pude nem visualizar direito o rosto, a fisionomia. Tudo que eu queria era tirar aquela vida da água, e isso aconteceu no final de semana. Na segunda-feira, no meu colégio onde eu estudava, um jovem, na hora do recreio, se aproxima de mim. Ele era uma classe anterior à minha. Ele se aproxima de mim e diz assim: olha, eu fiquei sabendo que você foi um herói esse fim de semana. E eu disse: por quê? Não, porque eu soube que você salvou uma vida na praia do Leme. E eu achei estranho. Eu falei: ué, o Gustavo te contou isso? Porque o Gustavo era o único no colégio que estava comigo. E eu pedi para ele não contar para ninguém. E ele disse: não, nem sei quem é Gustavo. Mas como é que você sabe disso? Ah, eu ouvi na rádio. Eu falei: não, impossível. Como que você sabe dessa história? Não. Mas aí, a partir desse dia, esse jovem que se chamava Jean começou a se aproximar de mim. No recreio ele chegava, sentava comigo, às vezes até me pagava um lanche, de maneira que a gente se tornou amigo. Na época a gente gostava de ouvir Legião Urbana, então eu emprestava para ele um LP, ele me emprestava outro, às vezes era fita cassete. Hoje em dia não existe nenhuma das duas coisas mais. Mas não faz muito tempo, era 1986, 87, não faz tanto tempo assim. Só uns 30 anos. Quase, não tanto. E aí quando finalmente chegou o momento em que eu ia, no outro ano, no ano seguinte, eu ia deixar a escola, eu estava encerrando, né, eu ia ter que sair daquela escola, o Jean chegou para mim e disse: olha, eu também estou saindo da escola, e inclusive eu estou saindo até mesmo do Rio, eu estou indo para Fernando de Noronha. O meu pai vai ter que trabalhar lá e eu vou ter que ir lá ficar com ele. Então hoje é o último dia que a gente vai se ver, o Jean falou para mim. E eu disse: poxa, que pena, né? E, enfim. Aí ele falou: mas antes de ir embora, eu tenho que contar uma coisa para você. Sabe aquele jovem que você salvou lá na praia do Leme? E eu falei: sei, eu lembro. Aliás, você nunca me contou como que você soube daquilo. Mas eu vou te contar agora. Aquele jovem era eu. Glória a Deus. Você me salvou. Mas eu tinha vergonha de dizer que era eu. Mas quando eu soube que você me salvou,
que foi você, porque eu reconheci você, eu quis me tornar seu amigo, eu quis te conhecer, eu quis poder te ajudar. Por isso que às vezes eu pagava seu lanche, porque eu sinto que eu tenho uma dívida com você. E eu disse para ele, não, você não me deve nada. E aí nos abraçamos, choramos, e até hoje eu me emociono com essa história. Mas eu acho que Deus permitiu que eu passasse por essa história, que eu vivesse essa história. Eu creio que foi escrita pela mão de Deus na minha vida, para que eu compreendesse que, assim como aquele jovem, ele teve uma atitude de gratidão por aquele que o salvou, e mais do que isso, ele teve uma atitude de aproximação daquele que o salvou. Da mesma forma, nós temos que ter essa atitude para com o nosso Senhor Jesus, porque Ele nos salvou, não apenas de uma morte física, Ele nos salvou para toda a eternidade, Ele salvou a nossa alma. Então, quando nós tomamos conhecimento disso, de que alguém morreu por nós, e olha que eu nem morri por aquele jovem, eu continuei vivo, mas ele quis me conhecer. O Senhor Jesus morreu por nós, mas ele vive, porque ele ressuscitou. Então eu quero saber tudo sobre Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero andar como Jesus andava, eu quero me espelhar nele. Ele é o meu herói, ele é o meu herói. Jesus é o meu herói. Se Jesus é o nosso herói, nós também temos que, em primeiro lugar, termos por ele gratidão, reconhecendo que ele nos salvou. Em segundo lugar, nós temos que nos aproximar dele e, sobretudo, amá-lo. Amá-lo mais do que todas as coisas. Porque não somente ele nos salvou, mas ele tem salvado todas as pessoas que amamos e que têm se convertido a ele. A ele toda a honra e toda a glória, para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Então, é isso é ter fé. João 5:24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Não podemos separar a pessoa de Jesus dos ensinamentos de Jesus. Algumas pessoas pensam que nós podemos aceitar Jesus, um dia levantando a mão num culto, eu aceito Jesus como meu Senhor, e desprezar o que Ele nos ensinou. Se nós desprezamos o que Jesus nos ensinou, nós estamos nos afastando dele e não nos aproximando dele. Quem se aproxima de Cristo, se aproxima porque quer segui-lo, porque quer obedecê-lo, porque quer conhecê-lo. Isso é ter fé. A questão de nós confundirmos fé com crença é algo muito comum, hoje em dia. E decorre, não de hoje, mas de séculos atrás. Esse problema dessa confusão de fé com crença começa na tradução da Bíblia para o português. E a tradução da Bíblia para o português, ela ocorre não de hoje, mas desde quando a Bíblia foi traduzida para o latim. Porque o português é uma língua que deriva do latim, vocês sabem disso, né? Uma língua latina, o português. Muito bem, no século IV, São Jerônimo, a pedido do Papa Damaso I, ele recebeu a incumbência de traduzir o texto grego da Bíblia, porque até então havia a Bíblia em grego, chamada Vulgata, que era o Antigo Testamento, e o Papa Damaso quis que São Jerônimo, que conhecia bem o grego, traduzisse o Antigo Testamento, que era a Vulgata, do grego para o latim, e traduzisse os manuscritos do Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, também para o latim. Só que São Jerônimo se deparou com vários problemas de
do grego para o latim, porque o grego é uma língua mais rica do que o latim. Então, por exemplo, no grego, fé não é apenas substantivo. Fé, em grego, é pistis, mas existe um correlato para fé, substantivo em grego, um correlato para um verbo, pisteuo, que é a conjugação de fé. Então, em grego, fé não é apenas substantivo, como em português. Em grego, fé é verbo, se conjuga a fé. Seria mais ou menos o seguinte: eu tenho fé, tu tens fé, ele tem fé. Só que em português, nós temos que colocar duas palavras aí, o ter. Eu tenho fé, tu tens fé, ele tem fé. Em grego não precisa desse tem. Fé é um verbo. Como amor, em português, é um verbo. Eu amo, tu amas, ele ama. Não é? Então, no grego, fé era verbo. Só que como que São Jerônimo ia traduzir todas as vezes que fé estava sendo conjugado como verbo? Quando era substantivo era simples, ele pegava a palavra pistis e traduzia por fides, por fé em latim. Agora, quando chegava no verbo fé, ele tinha problemas, então ele precisou encontrar uma palavra que substituísse fé, uma palavra que ele acreditasse que poderia se encaixar, que poderia substituir, na verdade um verbo, e o verbo foi crer, credere em latim. Então ele pegou o verbo crer e todas as vezes que aparecia fé conjugada em grego, ele substituía pela palavra crer. Então nós temos a ideia de que fé é crença, acreditar em alguma coisa. Não foi por acaso que São Jerônimo substituiu fé por crer, porque fé, de fato, significa também acreditar. Só que é muito mais do que isso. Significa compromisso com aquilo em que se acredita. Significa confiança. Significa consonância. Significa estar em sintonia. Então, se eu tenho fé em Deus, eu tenho confiança em Deus, eu tenho compromisso com Deus, eu estou em sintonia com Ele. Não é banal conforme quando nós vamos evangelizar. Mas eu tenho fé em Deus, eu creio em Deus. Simplesmente. Confunde fé com crença. E continua na sua vida pecaminosa, sem nenhum compromisso com Deus. Então, na verdade, não tem fé em Deus. Quem tem fé em Deus tem compromisso com Deus. Então, os primeiros cristãos, quando liam os textos em grego, e que conheciam o grego, eles sabiam muito bem o que significava ter fé em Jesus, ter fé em Deus. Significava confiar nele para a sua salvação, significava ter compromisso com o que ele ensinou, significava estar em sintonia. O que significa estar em sintonia? A vontade dele é a minha vontade. Se eu tenho fé em Deus, significa que a vontade de Deus é a minha vontade. E não o contrário, que a minha vontade seja a vontade de Deus, que Deus se dobre aos meus desejos. Não. Hoje em dia, muitas pessoas que procuram uma igreja, na verdade estão procurando um Deus que venha servi-los. Como se eles fossem deuses e Deus, o servo deles, que vai fazer o que eles querem que eles façam. Compreende? Então, na verdade é o contrário. Deus é o Senhor e nós é que devemos servi-lo. Se temos fé em Deus, nós estamos em sintonia com Ele. A vontade dEle é a nossa vontade. Como Jesus orou no Getsemane: seja feito como Tu queres e não como eu quero. Amém? O maior exemplo que o Senhor nos deu. Nós temos que nos adaptar, nos moldar ao Senhor. Amém. Não Ele a nós. E isso é evidência de fé. Quem tem fé busca esse caminho. Eu ainda falo mais. Muitas das vezes eu falo com a pastora. É o meu pensamento, não sei se está certo ou errado. Aceitar Jesus, pode ir multidão lá na frente, levanta a mão. Aceitou, né? Mas se converter, vai se converter.
não sei se aceitar é converter. Converter é mudança de vida. É isso aí. Eu tenho. É verdade. Né? Foi lá e aceitou. E depois a mudança de vida, está se convertendo. Isso. Cada dia mais. Aí está se convertendo. Aí se converteu. Né? É um processo de conversão. Né? Agora é interessante, deixa eu usar uma outra ilustração. Quando uma pessoa aceita Jesus ou recebe Jesus, eu prefiro até esse outro termo, recebe Jesus, comunica o Senhor e Salvador de sua vida. Quando uma pessoa faz isso, de fato, ela é semelhante a alguém que estava num lamaçal e alguém lhe estende a mão e tira essa pessoa do lamaçal. Depois, essa pessoa começa a passar por um banho, para que aquela lama saia do corpo dela. Mas eu lhe pergunto, essa pessoa, ela deixou de morrer somente depois que ela tomou banho, ou ela deixou de morrer no momento em que ela foi retirada da lama? No momento em que ela foi retirada. Mesmo suja de lama, ela já estava salva. Isso é muito importante nós entendermos. O processo da conversão é o lavar dessa lama do passado que ficou grudada em nós. E de fato, qualquer pessoa que saia de um lamaçal, a primeira coisa que ele vai querer é se limpar. Ele não vai querer continuar com aquela lama, porque aquela lama lembra o pior momento da sua vida, o momento em que ela estava perdida, o momento em que ela ia morrer. Então, quando nós somos salvos pelo Senhor, é como nós sermos retirados de um lamaçal que estava nos afogando, que estava nos matando, que iria de fato acabar completamente com a nossa vida. E quando nós somos retirados desse lamaçal, no momento em que nós reconhecemos que Jesus é o Cristo, que Ele é o nosso Salvador, no momento em que humildemente reconhecemos que nós não podemos salvar a nós mesmos, por isso estendemos as mãos e clamamos: Senhor, salva-me, como Pedro fez quando estava afundando. Lembra? Jesus disse: vem, e Pedro começou a caminhar sobre as águas, mas de repente ele sentiu medo e começou a afundar. Naquele momento que ele começou a afundar, que foi o momento em que ele perdeu a confiança dele no Senhor, ele tirou os olhos do Senhor, ele deixou de confiar. Por isso o Senhor disse que ele não teve fé, porque fé é confiança. Então naquele momento que ele começa a afundar, ele estende a mão e diz: Senhor, salva-me. Eis aí o exemplo que nós temos que ter também. É quando nós reconhecemos: eu não posso salvar a mim mesmo, Senhor, salva-me. Nesse momento nós somos salvos. Nesse momento somos salvos. Não somos salvos pelo lavar do lamaçal. Nós já estamos salvos no momento em que reconhecemos que precisamos de um Salvador. Como aquele malfeitor na cruz. Existem pessoas que não entendem como pode, eu mesmo no passado não entendia. Aquele homem passou a vida inteira praticando o mal. A palavra malfeitor significa praticante do mal. Ele certamente roubava, possivelmente matava. Era uma pessoa que praticava o mal. E no entanto, Jesus disse a ele: hoje estarás comigo no paraíso. Mas como? Como? Aí, se nós olharmos atentamente aquele texto, e mais à frente vamos fazer isso, nós vamos perceber que aquele homem reconheceu que era pecador, reconheceu que ele merecia morrer, e daquele jeito como estava morrendo, e reconheceu também que Jesus era santo, que não merecia aquela morte, e mais, reconheceu que Jesus era o seu Salvador. Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Quando estiveres no teu reino. Amém? Então, ele reconheceu que Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Santo dos Santos. Então, depositou em Jesus a sua esperança de salvação, e não nele mesmo. Então, ele ali naquele momento, ele passou por todos os passos que nós também passamos quando nós entregamos nossa vida para Jesus. Se arrependeu de seus pecados, reconheceu que merecia a condenação e reconheceu que precisava de um Salvador, e que esse Salvador é Jesus Cristo. Por isso ele recebeu o perdão dos seus pecados. E se ele não morresse naquele momento, se ele fosse retirado da cruz, sem dúvida alguma, de tão grato que ele seria pela sua salvação,
ele seria um fiel servo de Deus. Passaria por todo um processo de regeneração, mas a salvação se deu ali, naquele momento em que ele se arrependeu e creu em Jesus. Até porque o arrependimento é a evidência da fé. Aquele que tem fé quer mudar a sua mente, a sua atitude e quer andar num novo caminho. Em João, no capítulo 12, versículo 48, está escrito: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Eu estou citando esse versículo, a semelhança do anterior, que foi João 5,24. Eu estou citando João 12,48, porque, mais uma vez, nós vemos que quem rejeita a Jesus está rejeitando as palavras de Jesus, o ensinamento de Jesus. E quem rejeita o ensinamento de Jesus também está rejeitando o próprio Senhor Jesus. Não podemos separar a pessoa de Jesus dos ensinamentos de Jesus. Outro versículo, Marcos 8, 38. Porquanto qualquer que, entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim, e do que mais? Das minhas palavras. E das minhas palavras. Está vendo que não se separa a pessoa de Jesus das palavras de Jesus? Qualquer que se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. É muito importante nós compreendermos isso, porque se nós compreendemos que não se separa a pessoa de Jesus dos ensinamentos de Jesus, nós não seremos crentes infiéis, como hoje nós vemos acontecer. Há um grande problema hoje no meio evangélico. As pessoas pensam que podem aceitar Jesus e deixar para depois, ou até mesmo para jamais, os seus ensinamentos. Eu estava conversando com uma irmã de uma outra igreja. Ela estava falando que tem uma igreja em específica que está ensinando, que o pastor está ensinando, que a pessoa pode cometer todos os pecados. O Gustavo me falou. Pode cometer todos os pecados, mas tem que se arrepender logo. Que isso? Assim, você entra em fornicação e logo se arrepende. Mas que absurdo. Ela falou que tem uma igreja. Como é que um pastor pode levar uma igreja a fazer uma lavagem? Porque tem pessoas que fazem lavagem cerebral. Ele tem que provavelmente fazer uma lavagem cerebral. Claro, que absurdo. Ou seja, em vez de essas pessoas levar salvação para essas pessoas, ele está colocando essas pessoas direto num mau lugar. Claro, claro. Porque ele está ensinando que as pessoas podem fazer todos os pecados. Exato. Você Lembra que eu disse que nós estamos vivendo? Lembra da pregação de domingo? Você ouviu, né? Na pregação de domingo passado, eu disse que nós estamos vivendo o tempo da apostasia. As igrejas estão apostatando da fé. Pastores e professores, mestres, ensinadores estão ensinando heresias, estão ensinando caminhos de perdição, usando o nome de Jesus. A igreja fala o nome de Jesus, mas não segue o que Jesus ensinou. Outro versículo, e esse é muito importante nós compreendermos, irmãos. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Muitas pessoas se apegam a esse versículo para dizer o seguinte: confessa que Jesus é Senhor e você está salvo. E a pessoa diz: Jesus é Senhor, pronto, você está salvo. Será que é isso que o versículo está dizendo? A resposta é sim e não. Como? Vou explicar. Nós nos esquecemos duas coisas. Primeiro, que o termo confessar é um termo jurídico. Aquele que confessa, confessa um crime, um delito. Do contrário, não seria uma confissão. Compreendem? A pessoa é levada ao tribunal como réu, e o juiz lhe dá, naquele momento,
a oportunidade dela confessar o seu crime, para que ela, confessando o seu crime, seja punida, mas se ela confessar, a punição será mais branda. É como, por exemplo, nós estamos vendo acontecer agora na Operação Lava Jato, né, dos desvios de dinheiro na Petrobras, dos esquemas de corrupção da Petrobras. Nós estamos vendo a delação premiada. Ele confessa tudo, vai ser punido, mas vai ser uma punição mais breve. Então ele está confessando. Estão compreendendo? O termo confessar é um termo jurídico, é um termo usado para quem cometeu um crime. Essa é a primeira coisa que nós temos que lembrar. Segundo, nós não podemos desconsiderar o momento histórico em que Paulo escreveu essa epístola e para quem ele escreveu. Ele escreveu para os romanos. Os romanos eram os cristãos romanos eram aqueles cristãos que viviam na sede do Império Romano, que era contrário, absolutamente contrário aos ensinamentos de Cristo. O Império Romano determinava que o Senhor era César, o imperador. E isso ia de encontro ao ensinamento cristão que diz que o único Senhor é Cristo, é Jesus. E que a Ele nós devemos prestar adoração, porque Ele é Deus, Ele é a encarnação do próprio Deus. Então, havia essa oposição frontal entre o Império Romano e o ensinamento cristão. E a pessoa de Cristo, obviamente. Portanto, quando Paulo escreve isso aqui, Paulo está escrevendo para cristãos que mais cedo ou mais tarde dariam a vida por amor a Jesus. Cristãos que mais cedo ou mais tarde seriam levados ao tribunal. Por qual crime? Pelo crime de ser cristão. Então Paulo escreve que naquele momento, no momento em que eles fossem levados, se com a boca eles confessassem a Jesus como Senhor, não a César como Senhor, porque essa era a pergunta. Se você confessar a Jesus como Senhor, será punido. Mas se você declarar que César é Senhor, você será solto, você será livre. Você tem que prestar culto a César. E aí o cristão que negava o culto a César e confessava o crime de ser cristão, dizendo Jesus é Senhor, o que acontecia com ele? Ou ele era lançado aos leões, ou ele era queimado vivo, ou ele era degolado como Paulo foi degolado, ou ele era crucificado como Pedro foi crucificado. E diz a tradição que quando Pedro soube que seria crucificado, ele disse: não sou digno de morrer na mesma posição que o meu Senhor. E viraram a cruz de cabeça para baixo. Ele morreu daquela forma. Assim conta a tradição cristã. Então, uma pessoa que confessava que era cristã, pagava com a própria vida. E obviamente, somente alguém realmente convertido a Cristo abriria a boca e diria: Jesus é Senhor. Então, por isso Paulo diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque somente uma pessoa realmente convertida, naquela época, naquelas circunstâncias, diria: Jesus é Senhor. Por exemplo, existem países onde hoje ainda o Evangelho é perseguido. Vocês sabem disso. E nesses países, se uma pessoa realmente disser que Jesus é Senhor, com certeza ela é convertida, não tenham dúvida disso. Porque elas não iriam brincar com isso. Mas aqui no Brasil, onde o Evangelho ele é absolutamente, totalmente permitido, qualquer um diz Jesus é Senhor. Então nós temos pessoas dizendo Jesus é Senhor sem compromisso com Cristo, que não estão salvas, mas nós temos pessoas dizendo Jesus é Senhor, realmente convertidas a Cristo, que são salvas. Estão compreendendo? Amém. O próprio Jesus disse: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Não basta dizer Senhor. Jesus mesmo disse: muitos naquele dia, no dia do juízo, dirão: Senhor, Senhor, fizemos isso e aquilo em teu nome. Mas ele responderá: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, que praticais a iniquidade. Então não basta dizer Senhor, é preciso andar no caminho da salvação, que é o próprio Jesus. É preciso fazer a sua vontade. Amém?
E finalmente, Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 10, que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou, para que andássemos nelas. Amém? Então, nós temos que praticar boas obras, não para sermos salvos, porque somos salvos pela fé, mas temos que praticar boas obras porque somos salvos. Compreendem a diferença? Amém. Se uma pessoa pratica boas obras para ser salvo, com a esperança de que pelo seu braço, pelas suas obras, pela sua conduta, ela será salva, lamentavelmente, essa pessoa está perdida, porque o seu orgulho está agindo no seu coração. Mas se uma pessoa pratica boas obras, não para ser salva, mas simplesmente por amor, sem esperar nada em troca, no amor que é o amor ágape, esse é o caminho da salvação. Porque aquele que ama permanece em Deus e Deus nele. Amém? Mas o amor ágape, o amor que não quer nada em troca, esse amor é resultado da fé em Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. E assim nós encerramos a aula de hoje. Muito obrigado a todos. Obrigado pela participação. E eu espero que na próxima aula vocês queiram aparecer na filmagem também. Mas eu respeito, né?